Muito bem, irmãos. Eu queria agradecer a paciência de vocês assistirem esse clipe. Ele está na internet, depois eu vou passar nas redes sociais, nos grupos, para você ver com muita calma. Porque ele é muito importante, porque nós vamos falar agora. É óbvio que nós vamos fazer uma exposição bíblica, mas sempre conectado com algo que está apertando. E eu sou pastor, eu vivo aqui na igreja e eu sei o que está pegando. Se hoje disser para mim o que mais está pegando, é este conflito de gerações que a gente vê constantemente. Os pais não conseguem mais se comunicar com seus filhos, os pais entram num período de atrito profundo e é o maior tormento na vida da família durante um período, né? Então nós precisamos entender a nossa época, fazer as perguntas certas para depois buscar na palavra de Deus respostas. Não adianta eu chegar na Bíblia se eu não tenho perguntas certas, eu não sei o que está acontecendo. Então, a minha ideia é essa. E justamente por isso que eu usei este clipe, porque ele resumiu muito bem toda essa complexidade, né, o que é realmente essas novas gerações que vão surgindo. A diferença, você, pai, mãe que está aqui, sabe que é enorme. Parece que ele é de outro planeta. Não é possível, em tão pouco tempo, algumas décadas, serem nossos filhos, netos, parecem seres de outro planeta. Mas, de fato, é quase isso. Eles são de outro mundo, né? Não do seu mundo, muito diferente. Então, aqui eu vou fazer o que eu chamo de uma segunda temporada. Quem está aqui comigo mais tempo sabe que eu já trabalhei com esse tema, tá? Millennials, conflito de gerações. Não me lembro que ano que foi, mas não faz muito tempo não. E o que nós vamos fazer agora é uma segunda temporada. Nós vamos abordar novos temas, tá? Para ajudar você, pai, mãe, ajudar os jovens a se entender também, descobrir quais são os desafios e trazer respostas bíblicas. Sempre é essa a nossa ideia. Então, vocês viram que nesse clipe, muito bem feito, por uma produtora, eles falaram um pouquinho sobre essa questão das gerações. Então aqui você tem pessoas que nasceram nos anos 40, 50, 60, 70, 80, 90, 2000, né? 2010, tem uns pequenininhos aí no colo, né? Assim por diante. São mundos muito diferentes, né? Se você pegar aqui, por exemplo, a geração Baby Boomer, que eles falaram, foi aquele período da pós-guerra, né? Os soldados voltaram para casa e que tiveram o quê? Muito filho. Eles ficaram longe da esposa, né? Muito tempo, né? Então nasceram muitos filhos, né? Então, principalmente nos Estados Unidos, mas isso refletiu aqui em toda a América, o mundo ocidental sentiu muito isso. Então foi uma geração de muitos filhos, né? Eles tinham 7, 8, 9 filhos. Aí depois você tem essa segunda geração, que é chamada geração X. É X porque realmente eles não sabiam o que seria essa geração. São os filhos, tá, da geração Baby Boomers. E depois você tem a geração Y, dos anos 80 aos anos 2000. Muitos dos jovens com 20, 30 anos estão nessa faixa de idade. Você tem o que nós chamamos de geração Z, dos anos 90 a 2010, e hoje geração alfa, e tem mais, isso não tem fim, não vai parar nunca. Mas é interessante a gente ter uma visão, né? Um panorama do que realmente está acontecendo. Há diferença entre uma geração e outra, por isso que há essas marcas, porque há diferenças bruscas, profundas, por uma série de razões. Se nós fizermos uma análise do perfil, né, dos pais nos anos 50, 60, não tem nada a ver com os anos 80. A mulher não trabalhava fora, né? A perspectiva era outra. Então a quantidade de irmãos, você sabe que foi diminuindo cada vez mais, né? Hoje nós somos 2, 1, olha lá. Alguns casais decidem não ter filhos. Eu conheço casais, não vamos ter filhos, foi decisão que eles tomaram. E assim você tem também mudanças profundas de questões assim, tecnologia. A tecnologia muda radicalmente. Aquele psicólogo Augusto Cury, ele tem uns estudos bem interessantes sobre essa síndrome do pensamento acelerado, dessas coisas que as nossas crianças sofrem. Ele diz uma coisa interessante, que uma criança de 5 anos hoje, se não me engano 5 anos, tem acesso a mais informação do que o imperador Nero na época de Cristo, por exemplo, né? Naquele período. Você imagina isso? Você imagina como que isso se processa na mente de uma criança? Uma quantidade absurda de informação, descontroladamente. Eles não sabem nem o que fazer com isso daí. Nós estamos vendo as crianças super hiperativas e com uma série de dificuldades, acesso rápido a tecnologias e tudo mais. E cada vez mais cedo, né? A gente, para deixar um bebezinho com calma, o que você dá para ele?
Um celular, entendeu? É para assistir a Peppa. É Peppa que fala, né? Não é mais da minha geração. Na minha geração eu dava outras coisas para assistir, né? Nem vou falar agora, isso vou dar minha idade, né? Então eram outros desenhos que eu dava para os meus filhos, né? Então, você vê diferenças radicais. Só que depois a gente ri, a gente brinca. Mas quando o seu filho entra no período que a gente chama de adolescência, que eu vou falar um pouquinho sobre isso também, você vê que parece que perdeu comunicação. Caiu o Wi-Fi, desligou o telefone, você não consegue mais comunicar com ele, nem ele com você. E parece que durante um período um estranho entrou dentro da sua casa e você pensa que ele é seu filho e ele pensa que você é mãe ou pai dele. E vocês estabeleceram então algumas normas de convívio, mas você não consegue chegar mais no coração dele. E nesse período é o período mais perigoso, né? É justamente o período que as portas se abrem para milhões de coisas, porque os pais não conseguem mais chegar lá. Você sabe que, por exemplo, suicídio, depressão e suicídio aumentou 40% nos últimos anos, com adolescentes, na casa aí dos 12, 13 anos, pré-adolescentes. 40%, gente. O que está acontecendo? Doenças, né? Doenças da mente. Quantas coisas que esses nossos jovens adolescentes estão vivendo e a gente não sabe como chegar neles, o que fazer, como fazer. Então, tem um ponto que eu preciso tratar com vocês aqui. Eu não vou ficar fazendo estudinho de psicanálise, não é isso. Mas esse cara aqui, olha, é um psicanalista italiano radicado no Brasil, ele é importante. Eu já vi vários teólogos sérios, reformados, citarem ele. Porque ele tem estudos bem interessantes, nessa perspectiva que eu estou fazendo, de fazer uma leitura do nosso mundo para poder trazer perguntas e buscar respostas na Bíblia. Ele tem algumas posições assim que eu acho muito interessante e eu tenho aprendido muito pesquisando e lendo sobre isso, além de ter 2 filhos dentro de casa, né? Na casa aí dos 11 e outros dos 17, uma fase bem delicada, né? Bom, o que acontece é o seguinte, gente, quando a gente pensa na questão da adolescência, a gente tem que lembrar uma coisa: a adolescência é um fenômeno moderno que nunca aconteceu antes na história da humanidade. É isso, sabia? Não existia adolescência. O que existia era o seguinte: a pessoa era uma criança, tinha várias fases da infância. Depois se tornava um adulto, tinha várias fases do adulto. Então era um jovem adulto, era um adulto maduro, um adulto velho. A adolescência não existia. Pensa comigo, há 100 anos atrás, os seus avós, o que eles faziam com 17 anos de idade? Faz aí na sua mente, lembra dos seus avós, o que eles faziam com 17 anos de idade? Estava pensando em vestibular? Estava pesquisando no Google? O que ia fazer da vida? Já estava casado. Provavelmente ele foi para a guerra. Muito provável, alguns foram para a guerra. Com 17 anos eles já pilotavam aviões, tá? E em porta-aviões, e davam a vida por isso. As mulheres já estavam no 2º filho, elas cuidavam de tudo, uma baita responsabilidade, uma baita pressão, ficavam viúvas com 17, 18, 19 anos e criavam seus 3 filhos. Não existia adolescência. Adolescência é um fenômeno moderno. Essa é a tese desse psicanalista e tem tudo a ver. Porque o que foi que aconteceu? Com o desenrolar da sociedade, tá? Uma série de coisas, uma série de exigências, o cara com 17 anos, casar, nunca, é inconcebível para a gente uma coisa dessa. Acontece que ele diz o seguinte: o que é realmente a adolescência e o que está acontecendo? Com 17, 18 anos, 16, 17, 18 anos, o que acontece com os nossos filhos? Eles já estão biologicamente prontos. Prontos. Eles têm todos os hormônios, eles têm desejo, eles querem fazer sexo, tá? Eles querem fazer as coisas, mas eles não podem fazer, porque o sistema mudou, porque eles têm que prestar vestibular. Depois eles têm que estudar 5 anos. E depois que eles estudarem 5 anos, eles vão ter que fazer uma pós-graduação, porque ninguém faz emprego mais legal só com a graduação. Aí vai mais uns 2, 3 anos. Depois disso, eles vão ter que uma experiência lá fora, para aprender o inglês, para melhorar. Aí depois disso, o cara já está com 20 e pouco, né? 30. Aí ele vai começar a trabalhar. Aí vai demorar uma carreira longa, ele vai com um apartamento, aí depois ele vai montar tudo. O cara com 30 anos não casou ainda, entendeu? Ele está com 30, isso quando não mora com os pais, né? Adolescência tardia, que vai se, né? E vai se esticando. O cara já vai casar quando? As pessoas estão casando hoje perto dos 40 anos. E o que ele faz? Se ele estava biologicamente pronto, ele queria... É um gap. É um problema que se cria.
O que ele diz é que eles estão biologicamente prontos, mas nós pais não preparamos eles para a vida. É só um adolescente de 17 anos. E alguns anos atrás eles estavam pilotando avião numa guerra. E a moça cuidando da casa, da família, de tudo, assumindo responsabilidades. Nós não preparamos eles para a vida, porque realmente eles são muito jovens. Então eles vivem o que ele chama dessa situação, eles estão suspendidos, tá? Estão prontos para assumir a vida, mas não têm maturidade para isso, ainda que biologicamente eles têm. Aí vai acontecer que eles vão assimilar, esse psicanalista diz, os valores da nossa época. E os valores da nossa época dizem o que para eles? Que sucesso, tá? Sucesso é você ter, realmente alcançar dinheiro. Eles querem dinheiro. Se você conversar com um adolescente, ele fica pensando que emprego que eu vou ter, o que eu vou desenvolver na minha vida para ter dinheiro. E sucesso no sexo também. É uma coisa que eles sonham, eles almejam essas duas coisas. Então eles têm uma bomba de hormônio, eles almejam isso, eles querem ser prósperos e ter uma mulher ou um rapaz bonito na vida deles, mas eles ficam aguardando o que ele diz de uma aprovação social para avançar. E isso, eles entram em crise, eles travam. O que a gente faz agora? Muitas portas se abrem. É daí que vem frustrações profundas. É daí que vem uma demanda tremenda. É daí que entra, muitas vezes, esse aumento que a gente vê, por exemplo, depressão, suicídio. Muitos são aliciados, caem nas drogas, no sexo fácil. Portas se abrem. Porque eles ficam numa situação que eles não são mais crianças, mas eles não são também adultos. Eles estão no meio. O que eles são? Não sei. Não existia isso no passado. Os nossos pais viveram isso, mas também não entenderam nada disso. Entendeu? Os avós não viveram. Os nossos pais viveram, não entenderam nada. E os nossos filhos estão vivendo e a gente também não está entendendo. E eles ficam dentro de casa, zumbizando, um zumbi, né? Fica assistindo série da Netflix, até de madrugada, entende? E eles não sabem o que vão fazer da vida. Aí quando eles não sabem o que fazer, surgiu uma nova série. Aí eles vão assistir uma nova série no Netflix, entendeu? E aí essa série vai assim, né? Várias madrugadas. Aí quando eles não sabem o que fazer, surge uma nova série. Então é uma situação muito difícil. E nós pais precisamos estar atentos a isso. Essa é a realidade. Isso é o que nós vemos. Essas são as perguntas. O que fazer? Não vamos mudar do dia para a noite isso e dizer, olha, então filho, 17 anos casado, né? Casado, papel passado, trabalhando, pagando. Não vai. Mas isso mostra para nós o nível de sensibilidade que nós pais devemos ter, tá? De perceber essas nuances, essas mudanças na sociedade, e fazendo as perguntas certas, buscar na palavra de Deus. Será que a palavra de Deus tem algo a dizer para esses jovens? Até agora eu não coloquei Deus nessa história, né, gente? Eu estou falando isso de modo geral, para quem é cristão e quem não é cristão, vive esse mesmo problema. Eles vivem algo que nunca existiu na história da humanidade, chamado adolescência. Quanto mais para trás você vai, mais complicado fica. Mais cedo eles assumiam responsabilidades e assumiam mesmo. E iam até o fim, né? E hoje nós vemos a situação que o camarada está com 30, 40 anos, morando em casa com os pais, e ele está com medo de enfrentar a vida. A gente chama adolescência tardia. Ele não amadureceu. E a gente acredita, os estudiosos, que isso vai aumentar. Vai ter cara com 50 anos morando com os pais, com 80, entendeu? E ele já emenda, já começa a geriatria, né? Vai cuidar da parte, entendeu? Já emenda, entendeu? Já emenda, né? Sai da pediatria, vai para a geriatria. Eu conheço vários, entendeu? Não deu certo. Alguns até tentaram. Tentaram o casamento, deu errado, voltou para a casa do pai. Tentaram a vida profissional, deu errado, voltou para a casa do pai. Eles estão tentando. Pergunta precisa ser feita. Falta alguma coisa. É por isso que eu coloquei esse tema aqui, então. Jovens, vós sois fortes. Eles têm que entender isso. Tá? Nós não podemos subestimar essa geração. Eu achei muito legal aquele clipe, porque mostra muitos potenciais que eles têm. Tá? Eles têm potenciais. Mas não necessariamente eles vão ter que fazer exatamente o que eu fiz, o que você fez, pai, mãe. Seus filhos não precisam seguir seus passos. Eles fazem parte de um outro mundo. Enquanto isso, vai abrindo lá em 1 João, capítulo 2, verso 12 a 14. É uma palavra muito interessante, porque quando a gente fala desse assunto, não adianta, eu pensei assim, vou fazer uma série, vou falar para os jovens, né? Mas não tem jeito, gente. Quando a gente vai falar para os jovens, a gente descobre que o problema não é o jovem. O problema primeiro é o pai. E interessante que esse texto, ele tem uma palavra dirigida a dois grupos. Vós pais e vós jovens. Então, a palavra de Deus
quando se trata desse assunto, é muito sábia, ela trata dos dois problemas que existem dentro de casa. Porque nem sempre o problema que tem dentro de casa é o filho. Muitas vezes o problema é o pai, a mãe, que mimou, que estragou, que prendeu, que sufocou, entendeu? E agora está com um problemão aí dentro de casa. Então vamos ler. Presta atenção. Ó, 1 João capítulo 2, verso 12 a 14. É isso? É. Filhinhos, eu vos escrevo, porque os vossos pecados são perdoados, por causa do seu nome. Pais, eu vos escrevo, porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo, porque tendes vencido o maligno. Filhinhos, de novo, ele repete, tudo de novo, presta atenção. Eu vos escrevi, já está falando de algo que aconteceu, porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi, porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi, porque sois fortes, a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. Palavra dirigida a dois grupos. Eu vou mostrar que filhinhos ali não é o terceiro grupo, na minha interpretação. Vamos orar. Pode apagar a luz. Já leram? Vamos lá. Senhor Deus, nós te louvamos porque a tua palavra é viva, eficaz, sempre atual, com respostas consistentes, Senhor, relevantes para esse mundo moderno, que traz sempre uma nova pergunta para nós. Pedimos que o Senhor nos ajude, Senhor. Tem misericórdia dos pais que aqui estão. Tem misericórdia das famílias que enfrentam lutas nessa área, cujos filhos, Senhor, estão se distanciando num período tão importante. Que o Senhor tenha misericórdia, nos dê sabedoria para discernir o nosso tempo. Mas mais ainda, Senhor, discernimento bíblico, espiritual. E possamos ter respostas, possamos ter esperança. E também trazer esperança a esta nova geração, que está se perdendo, Senhor, em tantas coisas. Muitas vezes seguindo caminhos sem volta. E todos os dias nós acompanhamos pais e mães sofrendo com essa questão. Ajuda-nos, Senhor. O desafio é muito grande, maior do que nós. Por isso que nos debruçamos na tua palavra e pedimos perdão dos nossos pecados e orientação do alto para lidar com questões tão atuais e tão difíceis dos nossos dias. É em nome de Jesus que oramos. Amém. Bom, gente, texto fora do contexto é pretexto. A gente precisa entender quem escreveu, por que escreveu e o que está acontecendo. É muito simples. Depois você pode ler na sua casa com calma, primeira, segunda e terceira epístola de João. João é o evangelista João, escreveu o Evangelho segundo João. Essa carta aqui realmente é maravilhosa. Ela não tem citação de nenhum nome, ou seja, provavelmente ela é considerada o que nós chamamos de carta circular. Ela foi enviada por uma região, tá? E várias igrejas, são orientações gerais. Várias igrejas daquela região receberam essa carta, foram os primeiros a receber, leram, tiraram lições, aprendizados, alguma coisa estava acontecendo, a gente já vai ver. Muitos acreditam que é da região da província da Ásia, porque João viveu os últimos dias da sua vida em Éfeso. Então é muito provável que essas cartas circularam naquelas igrejas, depois foram se espalhando, cópias e mais cópias, foram unidas ao cânon bíblico e chegaram até nós, está aí nas suas mãos. Eles tinham muitos problemas. Na verdade, o maior de todos os problemas que o cristianismo enfrentou nos 3 primeiros séculos, tá, chama-se gnosticismo. Curiosamente, Satanás é sempre assim, ele colocou a semente junto. Quando nasceu o cristianismo, nasceu o gnosticismo. Gnosticismo é uma filosofia grega, que tem um pouquinho de cada coisa, e ela foi introduzida em igrejas, tá, e vinha destruindo a fé, destruindo igrejas desde o início do século. Ainda de forma embrionária, lá bem no início, mas ela foi tomando corpo, tá? E se tornou algo assim muito forte, chamado gnosticismo. E uma curiosidade arqueológica, no século passado, encontraram, olha, depois de tanto tempo, gente, uma biblioteca completa sobre gnosticismo, que foi construída durante séculos. Ela estava perdida no Egito. E no século passado encontraram
A biblioteca data do 4º século depois de Cristo. Imagina, gente, que loucura, né? São quase 1.500, 1.600 anos. Depois encontraram uma biblioteca. E aí se aprofundaram mais nos estudos. E viram que como que realmente os ensinamentos do gnosticismo bate justamente com as preocupações que os apóstolos tinham em todas as cartas com esse pessoal. E com as coisas erradas que estavam sendo ensinadas. Então toda geração teve problema, gente. Toda geração, não pense que só a nossa. Toda geração teve que enfrentar ideologias, pensamentos, embates, questões que confrontavam a fé, confrontavam os valores bíblicos, e eles precisaram lidar com isso. A igreja precisou lidar com isso. Os pais precisaram lidar com isso ao educar seus filhos. Então não é novidade, né? Nada de novo na terra. Muito bem. Dentre as muitas doutrinas que os gnósticos ensinavam, havia um problema que eu posso dizer que é central, para resumir, chamado dualismo. Eles acreditavam que o espírito era bom, e o corpo, a carne, totalmente ruim, e o espírito totalmente bom. Disso aí traz tanta confusão que a gente nem imagina. Na vida prática de santificação, por exemplo, o que você faz no corpo não tem problema, porque o corpo vai virar pó, vai ficar aí mesmo, e a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que o que a gente faz no corpo, a gente vai ser julgado no corpo, e vamos prestar conta de Deus que a gente fez no corpo. Então uma série de coisas foi entrando na igreja e trazendo problema. Dentre elas, até mesmo, principalmente, o fato deles se misturarem com o cristianismo e dizer o seguinte: se Jesus é bom e o corpo é mau, então Jesus não veio num corpo. Tá? Ele tinha alguma coisa espiritual, corpórea, mas não um corpo, carne e sangue. Por isso que você vai encontrar em alguns escritos, eles chegavam a dizer coisas assim: olha, nisto vocês vão conhecer se o Espírito é de Deus ou não. Era um teste que eles faziam para saber se o que a pessoa estava falando é de Deus ou não. Olha, o Espírito que confessa que Jesus veio em carne, esse é de Deus. Era um teste para saber quem era gnóstico. Um gnóstico chegava pregando, eram pregadores ambulantes, né? Eles iam passando pelas cidades, eles iam caminhar. Aí chegava numa igreja, num grupo, numa comunidade, e pregava. Faz essa pergunta. Jesus veio em carne. Se eles disserem que veio, então não é um gnóstico. Se eles disserem que não, então põe para correr, porque é coisa ruim, tá certo? Isso aqui era só um exemplo para vocês entenderem. Então o que vai acontecer? Por que ele escreve essa carta? Para proteger o rebanho. Basicamente, a preocupação de um pastor é alimentar e proteger o rebanho. Exatamente isso que a primeira carta de João faz. Ela alimenta e protege. Exatamente isso que um pastor faz. A gente prega coisas que alimentam, que sustentam a igreja, que fortalecem a igreja, mas de vez em quando a gente tem que parar. Vamos pregar alguma coisa que alerta a igreja. Tem um problema acontecendo aí, Essa situação da nossa juventude, isso é para proteger. De vez em quando eu trago uma mensagem aqui de conforto, Deus é amor, paz, perdão para todo mundo, vamos em paz. Não protegi de nada. Confortei, alimentei. Isso é o trabalho do pastor. A carta tem essas duas coisas. Ela vai trabalhando essas duas coisas. Olha que interessante. Então, por exemplo, a ideia de alimentar. Né? Alimentar com o quê? Até coloquei aqui. Com alegria, com santidade, com certezas e convicções. São vários textos que eu separei que ele tinha essa preocupação com a igreja. Olha, estas coisas, pois nós vos escrevemos para que a vossa alegria seja completa. Então a ideia de alimentar o rebanho se sentir alegre, se sentir acolhido por Deus, sou filho de Deus. Essas coisas vos escrevo para que não pequeis. 1 João capítulo 2, verso 1. 1 João capítulo 5, verso 13. Essas coisas vos escrevi a fim de saberes que vocês têm a vida eterna. Não tem coisa que mais conforta, alimenta a igreja. Mas ele também tinha uma preocupação de proteger o rebanho. Do quê? Dos falsos profetas, enganadores e anticristos. Então, não tem carta que fala mais sobre isso. Constantemente ele tinha pauta nesse sentido. Cuidado com os falsos profetas, os enganadores e os anticristos, que entravam e queriam realmente destruir o rebanho. E aí então ele vai dirigir uma palavra a dois grupos. Quando ele fala, a primeira parte que eu li para vocês, quando ele diz exatamente assim: filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Pais, eu vos escrevo, e depois jovens, eu vos escrevo. Há intérpretes que acreditam que são três grupos: filhinhos, pais e jovens. Ou numa sequência assim de maturidade, crescimento, filhinhos, jovens e pais. Eu creio que não, porque várias vezes ele vai usar filhinhos para toda a igreja. Filhinhos são todos aqueles que fazem parte da comunidade da fé. Olha por quê. Ele diz assim, filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Então todos nós que entramos na fé, primeiro passo, primeiro sinal, primeira coisa que acontece quando a gente entra na fé,
os nossos pecados são perdoados. É a marca, o que identifica que a pessoa entrou na fé. Seus pecados foram perdoados. Então, é um jeito carinhoso do apóstolo João se dirigir àquela comunidade. Vocês todos que têm os seus pecados perdoados. Deixa eu contar uma coisa aqui para vocês. Aí ele vai separar em 2 grupos. Eu creio que é dessa forma, só 2 grupos. Os pais e os jovens. Aí vem uma discussão. Esses pais são necessariamente pais mesmo, no sentido... são mais velhos, são mais... Não necessariamente. Eu acredito que pais e jovens se aplica tanto a uma questão de maturidade de vida, mas também de maturidade espiritual. E faz mais sentido quando a gente lê assim toda a carta. Então, pensa isso. Filhinhos, toda a igreja, pais os mais maduros e, geralmente, espera-se que as pessoas que envelhecem amadurecem. Porque às vezes acontece o contrário, né? Existe uma equação que a gente tem que fazer, sempre. Uma equação assim, olha, mentalidade e maturidade. Há pessoas que envelhecem na mentalidade, entende? Elas ficam velhas, elas ficam todos os vícios de velhos, elas ficam chatas, mas elas não amadurecem. Já viu isso? Já viu velho imaturo? Alguém já viu um velho imaturo? Teimoso, sabe? Envelheceu, mas não amadureceu. Às vezes pode acontecer o contrário. Às vezes a pessoa pode amadurecer com a vida, com as experiências, não amargar, aprender com as dificuldades e manter uma mentalidade jovem, para frentex, que a gente fala. E aí às vezes a gente encontra pessoas mais velhas que a gente até, mas tão jovem com a cabeça e maduro com a vida. E outras pessoas que às vezes são até mais novas, mas têm uma cabeça de velho, no pior sentido da palavra, porque ser velho é muito bom, ser velho significa maduro, mas não amadureceram. Então o que acontece aqui, os filhinhos, toda a igreja, pais, eu vos escrevi. Agora vamos lá para os pais. Eu vos escrevo, primeiramente, porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Ele tem uma palavra aos mais experientes. Porque uma coisa, os mais experientes, os maduros, aqui pressupõe que são maduros mesmo, tá? Por isso que eu creio que a maturidade espiritual vem antes até da questão tempo de vida. Porque tem gente que tem tempo de vida e não é maduro espiritualmente falando, nem maduro como nada, né? Envelheceu e apodreceu. Isso acontece, sabe, né? Então, o que acontece aqui, a palavra dele começa assim: eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe. É a ideia de alguém que já foi experimentado, já vivenciou muitas coisas, já sentiu na pele, já amadureceu aquilo. Ele está falando com um grupo mais maduro que existe dentro da igreja, que podem ser os pais, sim, tá? Mas não só os pais, pessoas que têm tempo de vida com Deus, que podem dizer, eu conheço aquele que existe desde o princípio. Você lembra de Jó? Jó já era velho. Ele diz assim, lá no final da vida dele, depois de toda a experiência dele, antes eu ouvia falar de Deus, né? Agora os meus olhos te veem. Ele podia dizer, agora eu conheço a Deus. Eu sei o que é ser filho de Deus numa provação. Eu sei o que é passar por dificuldades e estar com Deus. Ele cresceu, ele amadureceu, a sua fé cresceu. Ele agora tinha sustância espiritual. Ele podia passar para os mais jovens, essa é a minha ideia. Então, eu digo o seguinte, o problema do adolescente começa onde? Com os pais. Geralmente, o problema está lá. Alguma coisa aconteceu. Eu sei, pai, eu não quero colocar um peso absurdo. Tem pais que fizeram tudo, educaram, mostraram o caminho, disciplinaram. E, infelizmente, tem um filho rebelde. São casos excepcionais. E a gente sabe que isso existe, não quero colocar um peso sobre os pais, tá? E a gente sabe que, infelizmente, é assim que funciona. Dentro de uma igreja, um pai pode ter um filho cantando e o outro preso. Isso pode acontecer. Totalmente aconteceu. Bom, aconteceu com Adão e Eva, né? Um era assassino e o outro foi assassinado. Isso aconteceu com tantos personagens da Bíblia. Mas, de modo geral, a minha ênfase no momento não são nessas excepcionalidades da vida. É na nossa responsabilidade como pais. Se nós estamos vivendo, experimentando, realmente é realidade isso na nossa vida, porque aqui a gente diz o seguinte, né? O que os pais fazem escondido, os filhos vão fazer nos telhados, né? Geralmente, se houver uma fé genuína, real, por mais que o filho passe por aquele período que ele vai questionar, normal, tá? Se ele não questiona, duvide. Se ele não questiona a fé, duvide. Vai chegar uma hora, até um período, o seu filho acredita em tudo que você fala. Se você falar para ele que o Papai Noel existe, ele, amém.
Você coloca o presente debaixo da cama. Se você falar para ele que o ovo de Páscoa vai vir do coelhinho, ele vai acreditar. Tanto quanto ele acredita em Arca de Noé, em Jesus Cristo, em Deus que criou o mundo. Mas vai chegar uma fase que ele não vai mais acreditar em você. Ele vai querer evidências. Ele vai querer argumentos mais concretos. E ele vai questionar. Aí você fala, ai meu Deus, e agora? Não, seja assim, amém. Chegou o momento dele confirmar tudo aquilo que eu ensinei para ele. É um momento muito importante. É um momento que os pais têm que estar atentos. Se eles de fato conhecem aquele que existe desde o princípio. Essa é a palavra de, vamos dizer assim, de ânimo para esses pais. Pais, eu vos escrevo porque vocês conhecem. Vocês já experimentaram, não esqueçam disso. E ele depois, num outro bloco, ele vai ter 2 blocos, eu vou falar dos 2 blocos agora, nesse momento. Ele escreve de novo assim, ó, pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. E ele repete de novo, por incrível que pareça, pais, eu vos escrevi, é como se fosse uma confirmação. Por 2 vezes ele fala a mesma coisa. Vocês conhecem, vocês já experimentaram, vocês vivenciaram a fé, vocês têm bagagem para passar. A gente não pode privar os nossos filhos das nossas experiências, dos nossos sofrimentos. A pior coisa que existe é um pai ocultar as lágrimas da provação que ele está passando. Porque aquilo, meu querido, é precioso para o seu filho. Porque ele vai ver que você é humano também, você sofre também, você passa por dificuldades. Mas Deus esteve com você nas dificuldades. O que acontece com a gente poupa os nossos filhos. Se nós estamos numa crise financeira, a gente poupa os nossos filhos, não falam para eles que eles estão passando por dificuldade financeira. Se nós estamos passando por qualquer outro tipo de problema, a gente faz aquelas conversinhas, baixa com o pai, a mãe lá na cozinha, o filho entra, aí a gente muda de assunto, olha para o teto. Eu sei, há pais que exageram um pouco, eu exagerei em algumas coisas, né? Meu filho fez 5 anos, levei ele no cemitério. Fiz isso, mas meu esposo ficou louco, né? Eu falei, passeia com o cemitério. Fui lá no cemitério explicar para ele a vida, entende? É breve, passa. Ele voltou com os olhos regalados assim. Mal sabia Deus, né? Que eu estava preparando ele para a vida, tá? Eu sempre fui assim de colocar meus filhos diante da realidade. Não ocultar nada deles, tá? Porque é pior. Vivi coisas fortes. Todos viveram aqui o processo que eu vivi, não faz nem 2 meses que minha esposa faleceu. Quando ela estava para falecer, eu peguei meus 2 filhos, eu sabia, não tinha mais jeito, estava no UTI, já tinha, tudo que tinha acontecido, orando, sabendo a direção de Deus, peguei os meus 2 filhos, levei de novo, já tinha feito com 5 anos, né? E eles foram me ajudar a escolher aonde ela seria enterrada. Ela ainda estava viva lá dentro. Ninguém entendeu isso, porque a igreja inteira foi no velório, e ninguém entendeu porque eles estavam tranquilos. Porque nós fomos juntos, os 3, escolhemos o lugar. Bonito, uma árvore, quem foi lá lembra, tinha um banquinho do lado. Sentei com eles, abri a Bíblia, passei uma tarde inteira lá, lendo a Bíblia para eles e explicando o que é a vida, o que é a morte. Gente, nós não somos eternos aqui. Eles têm que acordar para a vida. Essa é a realidade. Preciosa aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Está lá na Bíblia. Nós vamos pular esse texto para os nossos filhos. Eles não têm maturidade para ver isso. Assiste um seriado Netflix para você ver o que eles estão assistindo lá. Eles têm maturidade para isso, para muito mais. O mundo está ensinando do jeito errado. Porque nós não ensinamos do jeito certo. E li mais. Li sobre a ressurreição dos mortos. Por que a gente tem que guardar o corpo? O pó volta ao pó que era. O Espírito a Deus que deu. Preparei. Oramos e entregamos para Deus. 2 coisas vão acontecer. A mãe de vocês vai sair do hospital. Tenho certeza. Ou ela vem para casa, ou ela vai para a casa do pai. E o que diz a Bíblia? Na casa do pai há muitas moradas. Eles têm que saber disso. Ninguém entendeu que lá no velório os 2 estavam quietos, em silêncio, serenos. Não teria problema um deles chorar, eu chorei, eles não choraram. Eles já foram trabalhados. Nós temos que antecipar as coisas dos nossos filhos. Nós vamos deixar que eles se envolvam com drogas para depois ficar desesperado, descabelado, e depois não saber o que fazer com nossos filhos, e ir atrás do grupo de apoio. Nós temos que falar sobre drogas antes. Nós temos que falar sobre sexo antes. Porque você vai se surpreender. Chegar uma criança de 10 anos, tenta falar sobre sexo para ele, você vai dizer, 11 anos, vem. Eu fui falar para meu filho, pai, meus amigos, tudo com celular assistindo lá. 11, 12 anos. Sabia? Falei, é. Cheguei tarde. Vamos corrigir agora, vai. O que você aprendeu? É muito precoce, gente. Não dá para competir com esse mundo. E nós estamos daquela geração passada achando, não, quando minha filha tiver a véspera do casamento, eu vou falar sobre sexo com ela. Ela já fez, entende? Com o noivo. Já era, velho. Nós estamos alienados da realidade.
Eles estão sendo levados muito precocemente e vivendo esse stand-by que eles estão vivendo, chamado adolescência, tá? Que nós pais vivemos e não entendemos nada, e os nossos avós não sabem nem o que é isso. E a gente não aprendeu a lidar com isso ainda, tá? A verdade é essa. Então, eu falo para o pai, é mais fácil você pecar tente pecar por precocidade com seu filho, que é provável que você não vá pecar. A verdade é essa. Infelizmente, todas as vezes que eu cheguei, a coisa já tinha acontecido. Já tinha ouvido falar, já tinha sido passado do jeito errado, e a gente teve que corrigir. E dá muito mais trabalho, depois que a mentalidade foi feita. Nós, pais, que conhecemos aquele que diz desde o princípio, que temos experiência, temos condições de sentar com os nossos filhos e falar face to face, a verdade, nua e crua, do jeito que ele assiste lá na Netflix. Mais cedo do que você está pensando, pai, sobre qualquer assunto que você imaginar. Homossexualidade? Ai, Jesus. Acabou, gente. Ideologia de gênero. Entrou em tudo. Daqui a pouco o bebê vai ser ensinado a ideologia de gênero para ele. Não tem mais tempo para nada. Corre e vai. Tenha entendimento do seu tempo, da sua época. Eu não sou um pastor alienado aqui. Vou ficar lendo aqui um salmo, cantando. Não sabe nem o que está acontecendo com o mundo. Vocês estão vendo o mundo, porque onde está caminhando, pelo amor de Deus? Eu creio que é fim dos tempos isso aqui que nós estamos vendo. Nunca vi. Entendeu? Os nossos filhos estão sendo sugados. Até uma fase a gente arrasta ele para a igreja. Depois, velho, se não foi plantado, não cria raízes, já era. Vai ter que esperar eles ir para o mundão, quebrar a cara e voltarem, como aconteceu com muitos de nós. E pode ser que tenha que ser esse o caminho. Então a primeira palavra que eu tenho não é para os jovens, apesar de a série ser voltada para os jovens. A primeira palavra que eu tenho é para os pais. Acorda, pai. A coisa mais séria que você imagina. A música que eles ouvem, o filme que eles assistem, os amiguinhos da escola, o sistema de educação, doutrinador, tudo está trabalhando contra o seu filho. Tá? Tudo. Tem nada de bom. Se eu falar para você, não tem nada de bom. A única coisa de bom que ele vai ter é você. Se você tem conhecimento, está preparado, ora pelo seu filho, se capacite, se instrua, você lê a Bíblia, não fica faltando os cultos, faltando a escola dominical. Nós estamos fazendo um estudo aqui doutrinário profundo. Tá? Vamos estudar durante 1 ano, escola de teologia, com todas as doutrinas mais importantes da fé. Um pai que fizer esse curso, eu tenho certeza que ele vai ter muita resposta para os seus filhos, quando eles perguntarem. O manual de Luiz Berkoff, né? A gente chama... Tem que crescer, pai. Não adianta, se você não crescer... Eu sou teólogo, tá? Já há mais de 10... Desde os anos 2000 que eu estudo teologia, sem parar. E é curso, é pós-graduação, é congresso, não para. Eu sento com meu filho, eu não tenho resposta. Muitas vezes, para as perguntas dele. Ele tem 17 anos. Eu tenho 42. E eu não tenho resposta. Sou formado em teologia, tenho pós-graduação e continuo estudando. Não é fácil. Então, pai, o pouquinho que a gente tiver de conhecimento, tá? De experiência de vida, você não precisa ser um teólogo. Muitas vezes eu esqueço teologia. Eu vou lembrar do que eu vivi na minha adolescência, quando eu me entreguei a Cristo. As crises que eu vivi. Como que Deus me ajudou para poder sentar com Ele e compartilhar a minha fé. Que às vezes toda essa teologia não serve para nada, se eu não tiver realmente vida com Deus. Oração, direção e a palavra certa para os nossos filhos. Agora, claro, a palavra não vai ser só para os pais, né? Filhos, jovens que estão aqui. Agora é para vocês isso aí. Pai, pode ir lá tomar uma água, relaxa, entendeu? Que agora é para os jovens. A coisa agora vai apertar para os jovens. Porque é o maior problema que a gente tem. A gente não transfere responsabilidade para eles. A gente poupa, né? Não vou poupar. Então, querido, a palavra para os jovens é muito clara. Jovens, eu vos escrevi, porque sois fortes, a palavra de Deus permanece em vós e tende vencido o maligno. 3 coisas aqui que eu acho assim, profunda, gente. Que João, parece que se fosse falar assim... Qual palavrinha que você deixaria, João, para a sua igreja antes de partir? Para os jovens. Acho que seria essa palavra. Uma palavra assim de convicção, de certeza. Jovens, vocês sois fortes, vocês são fortes. Mas o que sustenta, o que dá força, não é a juventude, né? A saúde do jovem, o corpo do jovem.
o que sustenta é justamente a palavra de Deus. A ideia é essa: vocês sois fortes porque a palavra de Deus permanece em vós. A causa, né, o que causa essa força, o que capacita eles para vencerem na vida e em tudo, vai ser a palavra de Deus. Simples. Isso está em toda a Bíblia. Ele sintetizou muito bem aqui. João conhecia o Antigo Testamento, conhecia Salmo 119, verso 9. Que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando segundo a tua palavra. Palavra. É rocha, é alimento, é direção, é lâmpada. De todo o coração, diz o salmista, Salmo 119, te busquei, não me deixes fugir dos teus mandamentos, guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Que luta, meus irmãos, que esses nossos jovens enfrentam. Em alguns aspectos mais difíceis do que eu enfrentei, e outros aspectos mais difíceis do que os meus pais, meus avós enfrentaram. Eles estão vivendo stand-by. Eles estão sendo levados precocemente para tudo que não presta e foram poupados de tudo aquilo que os levaria a amadurecer. Então eles não estão maduros, eles estão biologicamente prontos para viver, mas a mentalidade, a maturidade deles não está pronta. E eles vivem esse período. E eles não sabem o que fazer nesse período. E portas se abrem. Então a gente vê suicídio crescendo de uma forma avassaladora. 40%. Nos últimos anos, entre pré-adolescentes. Tá? O que mais que está crescendo de uma forma assim descontrolada? Drogas, preciso falar. Sexo livre. E a mídia batendo, bagunçando a cabeça deles e falando dessa questão da ideologia de gênero, falando de uma série de questões que a gente está acostumado a ouvir todos os dias, desde a Fátima Bernardes até lá o último programa que tem na TV, e eles só ensinam isso. Achando que estão ajudando. Nós poupamos eles da maturidade, o mundo não poupou eles dessas informações. Eles não estão preparados, vivem em stand-by, aguardando um aval da sociedade para avançar na vida, entende? E criou essa situação. Eu creio que a única solução que nós temos para os jovens que realmente querem superar isso, vencer essa fase, tá? Começa aqui. Nessa palavra, jovens, vocês são fortes, tenham convicção disso, se a palavra de Deus permanece realmente em vós. Então, jovens aqui não é só os nossos filhos adolescentes, são pessoas que estão começando na fé, então, são pessoas que ainda são iniciantes, vamos dizer assim, não alcançaram aquele nível de maturidade que os pais já alcançaram. Essas pessoas precisam ser animadas, fortalecidas, precisam ser firmadas na rocha, que é Cristo. É por isso que a ideia de criança espiritual é muito forte na Bíblia. Você vê Paulo, por exemplo, falando na carta aos Coríntios: eu, porém, irmãos, não vos pude falar como espirituais, mas como a carnais, como crianças em Cristo. Eram adultos. Ele está falando para o povo velho de igreja. Povo velho de igreja, Paulo chega a dizer para os tu é criança espiritualmente, não amadureceu. Então isso não é só para adolescente, tá? Eu creio que isso se aplica assim a pessoas não desenvolvidas na sua espiritualidade. E ele ainda coloca um ponto que eu acho assim, aqui para mim existe a raiz de todo o problema, que isso serve só para nós aqui. Quem estiver assistindo essa palestra e não tem um entendimento espiritual, vai dizer que a gente é um fanático, que a gente é um louco, porque até agora eu estou fazendo abordagens bem assim, horizontais, de questões humanas, de educação de filhos, de experiência. Mas a gente sabe que isso aí é só a casquinha, né? Existe um problema mais profundo no ser humano, é de ordem espiritual. E João não deixou de citar isso. Se tivesse que fazer uma síntese e deixar uma palavra para um jovem, eu usaria esse texto: jovem, vocês são fortes, permaneçam na palavra, e é assim que vocês vão vencer o maligno. A ideia é mais ou menos essa. É um processo em cadeia, tá? Que começa ficando firme na palavra, e aí eu vou poder vencer todas as coisas, ser forte o bastante para vencer até mesmo esse maligno. Quando você vê essa palavra maligno, no português já tem um M maiúsculo, está vendo ali? Quando você vê o M maiúsculo, provavelmente no grego é uma palavra que identifica Satanás. Identifica aquele que é o nosso arqui-inimigo espiritual. Se é com esse Mzinho aí, maligno maiúsculo,
Não são coisas más, não. É personificado. Então, o que ele está lembrando para aqueles que estão iniciando a fé, ou são jovens, é que além de tudo, tá? Além de todos os problemas que a sociedade coloca, dessa questão da idade, da adolescência, do stand-by que estão vivendo, dos hormônios que estão explodindo, não sabe o que fazer da vida, existe uma outra coisa, que muitas vezes pode estar por trás de muitas coisas também. Existe um inimigo espiritual. Existe uma luta espiritual. Você, jovem, tem que lembrar que todos os dias você se levanta e você trava uma batalha. Mais do que uma batalha contra você mesmo, que existe, a carne, mais uma batalha do que o mundo, existe, é fato. A Bíblia fala de uma batalha espiritual, que a gente chama assim, a nossa luta é tripla, né? Carne, mundo e o diabo. Está aqui. Ele colocou exatamente isso. Ele termina falando do maligno. É a palavra grega poneros, é diabo. E aqui, meus queridos, é interessante. Paulo vai falar, por exemplo, lá em Efésios, que a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue. Mais do que questões humanas e da sociedade. Existe uma luta mais profunda, ele fala. Mas, ele diz, contra as forças espirituais do mal. Elas existem. É por isso que ele fala, revesti-vos da armadura de Deus, para ficar firme contra as ciladas do diabo. Além de tudo, ainda existe essa dificuldade. A ideia aqui de cilada do diabo é uma palavra grega metodeia. Os métodos astutos, que por isso que eu digo, podem estar embutidos por trás de muitas coisas, que vão aliciando a mente dos nossos jovens, ou daquelas pessoas que estão espiritualmente iniciantes ainda, não amadureceram, e podem afastá-lo de Deus. Metodeia é engano, truque, estratégia, os astutos métodos do diabo. Essa é a palavra. E aí então você tem, ainda nessa ideia do maligno, palavras muito interessantes. Por exemplo, Paulo vai orientar a carta, na carta aos Coríntios, 2 capítulo 10. Ele diz assim, que embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Eu não tenho problema de ler um psicanalista, de ler um psicólogo, Augusto Cury, que está lá estudando a mentalidade da nossa época. Eu não tenho problema de assistir um vídeo, de entender o nosso mundo, não tenho problema nisso. Porque isso traz perguntas, mas para mim não tem respostas. As respostas estão aqui, na palavra. Aí quando eu venho aqui, ele fala assim, olha, embora você anda na carne, você não milita. Milita é lutar. Eu não vou usar as ferramentas do mundo para tratar de questões espirituais. Eu faço as perguntas. E na Bíblia eu encontro as respostas. Por quê? Porque o mundo muda. A palavra de Deus não. Então, eu preciso usar, sim, ferramentas da minha época, do meu tempo, para interpretar a minha época e entender o que está acontecendo com os meus filhos. E aí eu venho na palavra de Deus com perguntas e eu encontro respostas. Ele termina dizendo, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus. Não são humanas, não são filosofias humanas, não serão teorias humanas que irão resolver os problemas dos nossos filhos. Não tenho nada contra ele, um psicólogo, um psicanalista, fazer terapia, faz o que quiser. Mas se ele é um cristão de verdade, ele precisa desse alimento, dessa direção. Ele precisa da palavra que fortalece para ele vencer contra o inimigo que o mundo nem conhece. Porque está dominado. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas e anular sofisma. Sabe o que é sofisma no grego? Logismo, argumento lógico. São todas essas ideias que estão dominando a mente da nossa geração e afastando eles cada vez mais de Deus. Começa afastando dentro de casa, do coração dos pais, a gente não sabe lidar com o negócio. Para a gente estar pegando uma névoa, entendeu? Nossos filhos. E fica esperando pela sorte que eles voltem. Porque no coração se afastaram. Não tem jeito. Existem sofismas, o que ele fala, logismo, argumentos. E ele diz assim que nós precisamos dessas armas espirituais poderosas em Deus, a armadura, a palavra, a direção do Espírito, para poder vencer essas estratégias de Satanás que levam um jovem para longe de Deus e convence ele de que não há outra saída para ele a não ser tirar a própria vida, entende? Muitas vezes, claro, por questões de saúde, né?
Eu já falei muito sobre isso na igreja, acho que até nessa série. Vou falar em outros domingos agora. Depressão não é um problema espiritual. Tá? Começa por aí. Mas eu não tenho dúvida que o inimigo, se deixar uma porta aberta, ele vai usar isso aí para fazer o estrago. Depressão é um problema químico no corpo. Tem várias causas. A gente já estudou aqui na igreja, coloquei para os irmãos, até os neurotransmissores, a bagunça que acontece, e a dopamina e não sei o quê. Eu mostrei tudo para os irmãos. Vou mostrar de novo, né, nessa série ao longo dos domingos. É um problema químico. E se tratar e buscar ajuda nessa área da mente, devia ser tão comum quanto ir tratar do dente, quando tiver com problema de dor de dente. Tá? Quando tiver com dor de barriga, eu vou no gastro. Quando eu estou com uma coisa aqui na cabeça, eu devia buscar ajuda profissional, não é errado. Às vezes é necessário tratar com remédio e tudo mais. Isso a gente vai ver mais para frente. O fato que o inimigo existe, ele está trabalhando, ele não brinca em serviço e ele está vencendo em alguns aspectos, avançando bastante. Então aqui por isso que ele conclui e diz assim, que essas armas poderosas em Deus, elas podem destruir as fortalezas, as forças que estão trabalhando contra os nossos jovens, anular os sofismas, os argumentos lógicos. Eu tinha um professor que dizia assim, que não pode haver mais argumento para mentira do que para a verdade. Eu preciso estudar mais. Quando meu filho faz uma pergunta, eu não sei a resposta, eu sei que tem resposta, mas eu não sei tudo. Eu guardo, eu vou me preparar. A próxima eu pego ele. Não pode haver mais argumento para mentira do que para a verdade, gente. Se a gente não está tendo, é porque a gente tem que se preparar mais. Vem atrás do pastor, eu te dou livro, mostro o link, assiste vídeo na internet, pesquisa, cresce e se prepara. Porque a batalha existe. Então, nós vamos poder destruir fortaleza, anular sofisma e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. E por fim, levar cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. É isso que acontece. No nosso embate espiritual, nós temos que estar preparados para no final de tudo, voltarmos para Cristo. Eu creio que a solução para a nossa geração, para os nossos jovens, é serem fortalecidos na palavra, como ele diz aqui, né? Só sois fortes, fortalecidos na palavra, e aí vocês vão vencer o maligno. E mesmo que essa circunstância que se criou na sociedade, que é nova, seja muito difícil passar, mas eles vão sobreviver a isso, e digo até mais, eles vão usufruir desse momento. É um momento lindo na vida deles, entende? Que pode ser transformado em uma coisa muito boa. Então, meu querido, pensa aqui comigo nessas duas situações. Uma palavra aos pais, uma palavra aos jovens. Tudo que nós falamos aqui. O que isso tem a ver com você? Você, pai, como você tem lidado com isso dentro de casa? Como você tem conversado com seu filho? Você tem tido tempo, qualidade de tempo? Investido no seu filho? Não tem tempo. Vai assistir um filme à tarde da noite com ele? Depois de terminar o filme, você vai comer um lanche com ele. E vai devagar que ele vai se abrir, você não vai nem perceber. Não vai ser sentado ali na sala com a Bíblia na mão, você apontando o dedo e... tem que achar outros caminhos para chegar no coração deles. Desce o nível. A ideia é essa. Você tem que descer o nível nele. E nesse sentido, a não negando a sua autoridade pai de mãe, eu quero o coração dele. Não estou aqui para dar ordem, para mandar, para desmandar. Mandar é fácil. Eu quero o coração do meu filho. Eu acho que é isso que o pai e a mãe querem. Você não quer que seu filho simplesmente obedece, da boca para fora. Sabe aquela história? Por dentro sentado. Quer dizer, levanta. Aí ele levanta, aí ele, mas por dentro sentado. Não adiantou nada. Ele está obedecendo da boca para fora. Eu não quero isso. Eu não quero perder meu filho assim. Eu não quero um filho obediente. Eu quero o coração do meu filho. O resto vem depois. Feche seus olhos. Vamos falar com o pai. Vamos interceder por aquele filho, por aquela família que está passando por luta nessa área. Nós estamos apenas iniciando essa série. Tem muita coisa ainda para a gente falar. Mas já deu para dar um despertar, né? Vamos orar. Senhor Deus, Tu conheces nosso levantar, nosso assentar, Senhor. Tu conheces o mais profundo do nosso ser, porque Tu conheces o nosso coração, que é enganoso, que nós mesmos muitas vezes achamos que conhecemos, mas não conhecemos. Tu conheces, Senhor. E não só o coração dos pais,
dos mais maduros e experientes. Tu conheces o coração dos filhos. Tu sabes a palavra certa, Senhor. Dê sabedoria a esse pai que está perdendo esse filho, Senhor. Pode ser que ainda não tenha perdido ele para as drogas, para esse mundo louco, mas está perdendo dentro de casa a comunicação, o afeto, o carinho, o contato. Pedimos em nome do Senhor que o Senhor coloque a palavra certa na boca desse pai e dessa mãe, enquanto ainda há tempo. Porque enquanto eles estiverem, Senhor, vagando nesse período da adolescência, sem, ó Deus, estarem firmes na rocha, tudo pode acontecer, Senhor. Eles podem esfriar na fé, eles podem se envolver com as pessoas erradas, eles podem ser aliciados, a mentalidade deles pode ser infectada, Senhor, por milhões e milhões de coisas erradas. E a nossa oração, Senhor, é que o Senhor nos dê graça, sabedoria, determinação, Senhor. Investimos em tantas coisas, investimos na nossa casa, no nosso carro, nos negócios, investimos em tantas coisas, mas muitas vezes não investimos, Senhor, tempo e qualidade de tempo, nesse pequeno período, Senhor. Porque se passar esse período, sabemos que eles estarão firmes na rocha, poderão enfrentar qualquer desafio, irão vencer para a Tua glória, Senhor. Essa é a nossa oração. Capacita os pais, capacita as mães e abençoa-nos, ó Deus, nesse conflito de gerações que nós muitas vezes enfrentamos. Pois é em nome de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor.